Quero compartilhar com você um salmo. Ontem quem estava com a gente lá no evento que nós fomos, quando eu tinha uns 6 anos de idade, lá na igreja que eu congregava, lá em Minas, lá no Alto Conceição, tinha uma menina que era um costume da igreja da gente sempre decorar um versículo bíblico. As crianças tinham que decorar um versículo bíblico. E eles tinham que falar na frente da igreja. Você vinha aqui na frente e falava. E aí lá na nossa igreja, tinha uma menina chamada Zilda, que ela era muito boa para decorar versículo. E aí um dia ela chegou lá e falou assim, ela era pequenininha igual a gente, e falou assim, eu quero falar o Salmo 23. E ela falou assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei, rapaz, vou decorar também. Aí decorei. Quando eu decorei um domingo ela chegou e falou assim, eu quero falar o Salmo 23. Ela falou inteiro. Eu falei, não dá para competir com a menina não, né? Aí eu decorei João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho. Então, e o primeiro versículo que eu lembro que eu decorei foi Salmo 23, capítulo 1. E aí, desde aí, então, sempre lembro, um versículo que eu sempre lembro, Salmo, não sei você, não sei aqui, quem aqui tem um versículo decorado? Quem tem? Isso. Qual que é, Dai? Isso. Quem mais tem? Vini. Eita glória. Amém. Quem mais tem? Quem mais tem um versículo decorado? Sério? Então vamos decorar agora. Né? Ninguém mais tem? Sério mesmo? Vamos voltar, cadê a tia Rô? Tia Rô? Leva para a classinha lá, tia Rô. Tia Patrícia, tia Gessé. Vamos todo mundo para a salinha lá de novo, para decorar. E hoje de manhã, eu quero falar um pouquinho sobre o Salmo 23 na Bíblia. E para eu entender o Salmo 23, eu preciso entender quem escreveu o Salmo 23. Quem escreve o Salmo 23 é Davi. E Davi é o quê? Davi é um pastor de ovelhas. Por ele ser um pastor de ovelhas, aí então eu tenho que ler o Salmo na perspectiva de Davi, vendo como ele cuidava das ovelhas e como Deus cuida de mim e de você como ovelha dele. Ok? Dentro dessa perspectiva, fica mais fácil a gente entender o que Davi está falando. E Davi começa dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquelas ovelhas, olha para Davi e entende que Davi é o pastor delas. É aquele que conduz elas. E Davi começa dizendo assim, o Senhor é o quê? Ele é meu pastor, ou seja, quem me conduz é o Senhor. Porque Davi cuidava de ovelhas, então as ovelhas olhavam e falavam assim, quando ele vai nos conduzir para algum lugar. E aí Davi conduzia. Então o Senhor é o que? É o meu pastor. E nada vai me faltar. Toda vez que eu passo por momentos da minha vida, eu sempre lembro disso, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E muitas vezes na nossa vida nós esquecemos quem é o nosso pastor. Para muitas pessoas, e Deus entende isso com tanta facilidade, Jesus transmite isso através de ensinos, de que muitas pessoas entendem que o pastor da vida dele não é o Senhor, é o dinheiro, às vezes é os problemas, porque aquilo que te conduz é quem você segue. Se você segue, de novo, se você segue o Senhor Jesus, quem te conduz? É o Senhor Jesus. Se você segue o dinheiro, o rastro do dinheiro. Uma vez nós estávamos em São Joaquim, lá no nosso trabalho lá em Minas Gerais, e aí nós fizemos um evento lá chamado A Caça ao Tesouro. Né? E aí eles tinham um mapinha, eles tinham que seguir o tesouro, e as crianças se empolgaram e acharam que o tesouro que estava no lugar lá, né, escondemos, e foi, obrigado Bia, e de propósito nós escondemos o tesouro, uma caixa de tesouro mesmo, nós escondemos dentro do nosso terreno, para eles ir até o terreno nosso. E aí quando eles chegaram, eles imaginaram que ia ter coisas gostosas para comer lá, sabe o que tinha lá?
Bíblia. Tinha 25 Bíblias dentro de um baú que nós enterramos. Né? Porque nós queríamos ensinar para eles que o que nos conduz é o Senhor. Ele estava atrás de um tesouro. Inclusive a gente canta uma música aqui na igreja que fala: o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. A gente canta essa canção aqui na igreja. Então, Davi entende que, assim como as ovelhas seguem ele como ovelha tem que seguir o pastor. Então, o Senhor é o meu pastor. E ele fala assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que significaria pastos verdejantes? Pastos verdejantes é uma grama verde. Pastos verdejantes é como se fosse aquele local assim, sabe quando você vai no lugar gramadinho, assim, bem gostoso, e que você senta naquele lugar ali assim, que delícia você sentar ali. Aqueles são os pastos verdejantes, ou seja, Deus não leva eu e você para lugar que tem espinhos. Não vem com esse negócio aí que muitos falam assim: ah, mas Deus me levou para passar por a via de espinhos. Não. Nós vamos para esses lugares de espinhos, mas Deus nos tira de lá, porque Ele é o quê? Ele é o nosso pastor. Ele nos leva para onde? Para pastos verdejantes. Mesmo que você vai por alguns momentos, é um lugar onde Deus está cuidando de você. Então ali são pastagens. Então Davi entendeu o quê? Bom, eu levo as ovelhas para comer aonde? Eu levo elas para comer no lugar legal, com capins, com lugar tranquilo, sem perigo. Aonde Deus me leva? Deus me leva para este lugar também. Então, se o Senhor for teu pastor, e talvez você está andando por alguns caminhos aí, meio torto aí, não é os caminhos que o Senhor preparou para mim e para você, porque Ele nos leva para lugares, pastos verdejantes, e aonde? Deus não leva eu e você para a correnteza. Inclusive, na Bíblia diz que um dia Elias estava dentro de uma caverna, e ele estava ali totalmente deprimido, e vem ali umas tempestades, e a Bíblia diz que Deus não estava nas tempestades. Deus estava quando veio um vento calmo, ou seja, águas tranquilas. Porque quando a gente está dentro de uma tempestade, a gente não ouve Deus. A gente está pensando, já viveu isso, ou vive isso? Você está passando por problemas na sua vida, você foca tanto no problema, que você não consegue ver Deus agindo. E Deus leva eu e você para onde? Para águas tranquilas. Pasto verdinho, lembra aquela imagem mais ou menos assim, daquela canção, uma casinha branca, né? Lá no fundo assim, aquele gramadinho, e lá assim tem aquele riozinho que passa assim. Isso me lembra a minha infância. Me lembra quando a gente ia para a igreja lá em Minas, a gente passava pelo lugar que chamava Lajinha. Né? Quem não sabe o que é uma lajinha? É um lugar que tem cheio de pedras que as águas passam, eles chamavam de lajinha. Né? Eu lembro que quando a gente voltava da igreja, a gente pegava agrião. Tinha agrião ali assim. A gente pegava agrião, chegava em casa e comia agrião com frango. Por isso que eu não gosto muito de frango, vocês sabem disso, né? Principalmente frito, né? E aí Jesus nos leva para onde? Para esses lugares, para águas tranquilas. Para esses conduz eu e você. E é engraçado que o texto não fala que ele impõe a gente. O texto fala assim, ó, Ele me conduz. Por quê? Porque Deus não é aquele Deus que fica vai, vamos. Deus não é assim. Deus não gosta de empurrar carro velho, né? Pega no tranco. Tem muito crente que parece que precisa pegar no tranco. Deus não, Deus faz o quê? Deus te conduz. Deus fala assim, vamos para lá, quero te levar para lá. Ah, eu não quero, tá bom. Porque Ele conduz, Ele não obriga eu e você a ir para esses lugares, né? Deus não gosta de ficar mexendo com carro velho. Carro velho que eu falo, aquele carro que não pega. Tem muito crente que parece carro velho, só pega no tranco. Vem domingo, como a Bia falou, às vezes vem assim na celebração, nos nossos encontros, para tentar pegar no tranco. A semana inteira está assim, né? Liga, carro a álcool no tempo de frio, né? Fica ali. Aí domingo eu vou. Aí o pastor fala uma coisa, o louvor fala, pegou no tranco.
Só que aí segunda-feira tem que ligar de novo. Vai ligar, como é que tá? De novo. E aí precisa fazer o quê? Precisa tocar a bateria. E às vezes o combustível está ruim. Às vezes não é a bateria. Às vezes é o que está te movendo, que não está bom. Às vezes está com coisas dentro do combustível. Quem aqui já abasteceu o carro com gasolina ruim sabe o que eu estou dizendo. Né? Tem crente que é assim. Zinab? Olha só, não sabia, tá vendo como é que é bom conhecer alguém que é da área? Tem o quê? Zinable, né? Que ela isola a corrente. Né? Então, olha que interessante. Mas Deus nos leva para onde? Deus nos leva para lugar? Águas tranquilas. Né? E aí o texto fala assim, que refrigera a minha alma. Olha que coisa linda. Refrigera a minha alma. E guia-me, ou seja, Ele traz a mim e a você aquele refrigério gostoso de quando você chega assim sentado na grama, nos pastos verdejantes, olhando para aquelas águas tranquilas, aquilo te dá o quê? Paz. Aquilo me refrigera, ou seja, a presença de Deus me traz paz. E se muitas vezes nós estamos sem paz na nossa casa, no nosso dia a dia, é porque nós estamos distantes de Deus. Porque a presença de Deus traz a mim e a você paz. Traz paz. E ele fala assim, depois que traz paz, o texto diz que ele me guia pelas veredas da justiça. Sabe o que são veredas da justiça? Veredas da justiça são caminhos retos através dos quais o Senhor, como bom pastor, me conduz. Caminhos retos. Não é aquele caminho cheio de curva. Sabe assim, Roberto, a Serra de Cunha, sabe? Tipo Serra de Cunha, quando você vai para Paraty ou para Ubatuba, que você vai descer naquela serra, que quando você passa assim, parece que o carro de cima vai cair em você. Chega a placa traseira no exatamente isso. Mas são esses caminhos que o Senhor leva eu e você? Não. Ele nos leva para onde? Ele nos leva para veredas da justiça por amor do teu nome. Ou seja, Ele me leva por caminhos retos. Os caminhos do Senhor não são tortos. O caminho do Senhor não é torto. O caminho do Senhor não é cheio de curva. Para você seguir a Jesus, você não precisa ficar fazendo curva na sua vida. Só seguir. Só seguir. Jesus fala, eu sou o caminho. Sou o caminho. Muitas vezes você fica numa vida e você fica cheio de curva na sua vida, tem que ir para lá, voltar para cá, vem para lá, aí vai para a igreja, volta para a igreja, faz um outro caminho e vai aquele... Não, o caminho do Senhor é o quê? Seguir reto. Segue a sua vida. O Senhor não fica brincando com a gente de vai para lá, vem para cá, agora segue aqui, agora vem para cá. Não, o Senhor está andando. É a gente que fica tentando ir pelos caminhos cheios de curva, mas os caminhos que o Senhor preparou para mim e para você são caminhos retos. Veredas da justiça, por quê? Por amor do teu nome. Porque Deus não vai me levar para caminho torto. Por quê? Porque o caminho torto não tem a ver com o amor dele. E Davi, como pastor, Davi procura levar as ovelhas pelo caminho reto para elas não se perderem. E Deus vai levar eu e você para o caminho reto para a gente não se perder. Porque caminho torto, daqui a pouco você não está vendo Deus lá na frente. Mas caminho reto, você vai ver Jesus lá na frente. Paulo entende isso e fala assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando. E como é que eu olho para Jesus? No caminho reto. Caminho torto, aparece coisa na frente, eu não consigo ver direito, eu preciso... Não, ali, na vereda da justiça, por amor do teu nome. E ele fala assim, ainda que eu ande. Ainda, eu gosto dessa expressão, porque Paulo fala assim, o Davi fala assim, ainda que eu ande, ou seja, ainda que as minhas escolhas
Ainda que os meus caminhos não estejam corretos, ainda que eu escolha um caminho que não vai agradar a Deus, ainda que ainda que eu andar por um vale da sombra da morte. E sabe o que Davi estava dizendo? E para entender isso, é assim: a ovelha não gosta de andar à noite. A ovelha não anda à noite. E quando ela tem que chegar a um local que é à noite, ela para e ela não sai do lugar. Ela precisa esperar o pastor que cuida dela chegar e direcionar ela até o caminho onde ela vai. O que o salmista está dizendo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu ande nas noites escuras, perdido, que eu não sei para onde ir, ele fala assim: eu não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. O Senhor vai me direcionar. Mesmo que eu ande nesse vale, mesmo que você esteja nesse vale, mesmo que você, como ovelha do Senhor, escolher um caminho que é à noite, é escuro, você está com medo de seguir esse caminho. Quando o Senhor é o nosso pastor, ainda que você esteja nesse caminho, o salmista diz que eu não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor não vai me abandonar, porque a tua vara e o teu cajado me protege. Não é um cajado que bate. O cajado que o pastor de ovelhas usa não é um cajado que fica batendo. É um cajado que recolhe e traz para perto, para cuidar. Ele não bate. Eu estou levando umas pauladas de Deus ultimamente aí. Eu já ouvi essas expressões. Tá levando as pauladas feias de Deus aí. Né? Não, você está levando paulada não. Você que está levando as suas próprias pauladas. Porque Deus não dá paulada em ninguém. Porque Deus não tem pau para bater. Deus tem cajado para trazer para perto. Coloque isso na sua mente. Você está levando paulada porque você escolheu o caminho errado. O caminho torto. Aí você vai levar paulada mesmo. Agora, se você está seguindo o caminho do Senhor, o caminho reto do Senhor, Ele vai te trazer para perto. Mesmo que você andar pelo vale, Ele vai lá pegar você e trazer para perto. Né? A tua vara e o teu cajado me protegem. Olha que interessante, a vara e o cajado não é para bater. A vara e o cajado é para proteger. Deus protege. Deus protege eu e você, Deus cuida de nós. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. E mesmo diante dos nossos inimigos, Ele continua protegendo eu e você, porque o salmista diz assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ele está falando assim: olha, ainda que eu ande, mesmo na presença daqueles que me querem mal, Deus continua cuidando de mim. Deus continua me honrando. Deus honra eu e você. Deus não honra eu e você porque estamos fazendo certo ou errado. Deus honra eu e você porque Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Deus não honra você, não unge a minha cabeça com óleo e aquilo faz transbordar, como o texto salmista fala que caía sobre a barba de Arão, ou seja, aquela presença de Deus era tão evidente na vida das pessoas que aquilo transbordava a unção do Senhor na minha vida e na sua vida. O salmista está dizendo assim que mesmo aonde nós somos insultados, e se o Senhor é o meu pastor, Ele vai nos honrar. E não nos honrar para mostrar para o outro que Ele é nosso Deus. Ele vai nos honrar porque Ele nos ama. Não é para dar para mim, para você assim, olha, vai lá agora e falar assim: aí, Deus me honrou. Né? Não mexe comigo que eu sou filho de Deus, hein? Não mexe comigo porque eu tenho um pai que é eterno. Não é nesse sentido não. A gente não precisa disso. A gente só precisa de confiar que Deus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu viva tudo isso, Ele vai preparar um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. E é engraçado, olha que interessante, pensa nisso, olha só. Jesus fala sobre 100 ovelhas, uma que se perdeu. Jesus conta uma parábola assim. Trazendo isso para o contexto de Davi, ele trouxe 99 e elas estavam onde? Num banquete, não era? Elas estavam comendo. O texto diz que o pastor foi lá e pegou aquela outra lá e trouxe ela para onde? Colocou ela de castigo? Não. Trouxe ela para onde?
para junto da outra. O que isso significa para mim e para você? O Senhor é o nosso pastor. Quando eu e você erramos, Ele não coloca eu e você de castigo. Nós podemos vir e comer da mesma comida que os outros que não erraram podem comer. Por quê? Porque é amor. Às vezes a gente fala assim, não, mas aquela pessoa saiu, se afastou do Evangelho, agora ele tem que voltar, tem que comer aqui, ó. Não, ele tem que comer na mesma mesa que eu estou comendo. Porque Jesus pega 2 textos, transforma toda a Bíblia em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, como a mim mesmo. Então, quando eu e você, a pessoa que errou, a pessoa que está longe do Senhor, quando ela volta, ela tem o mesmo acesso. E é difícil a gente entender isso, porque nós trabalhamos com mérito. Nós somos criados com mérito. Lá no seu trabalho, você é promovido por mérito. Lá na sua escola, você passa de ano por mérito. Lá nos seus relacionamentos, lá, você tem mérito. Tudo é mérito. Você ganha melhor, você vai no mercado, compra as melhores coisas por mérito. E aí você chega dentro do cristianismo, dentro dos ensinos de Jesus, e você começa a entender que dentro do cristianismo não tem mérito. Todos somos tratados iguais diante do banquete que os salmistas falam. Preparas um banquete. E neste banquete tem aquele que chegou ontem, tem aquele que chegou há 10 anos, 50 anos, e aquele que acabou de entregar a vida para Jesus, ele tem um acesso ao mesmo banquete. Aquele que errou, aquele que caiu em pecado, aquele que você sabe do pecado dele, ele tem o mesmo acesso do banquete que você não cometeu o erro dele, ele tem o mesmo acesso que você. E a gente entender isso no cristianismo, talvez seja uma das coisas mais difíceis de entender, que no cristianismo não tem mérito. É graça. Davi está dizendo assim, olha, se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Mesmo que eu errei agora, o Senhor vai preparar um banquete, porque é graça, não é mérito. Quando eu chegar no céu, Jesus não vai olhar para mim e para você, e vai falar assim, olha, você nunca errou. Entra aqui. Você nunca bebeu, você nunca fumou, você nunca fez isso, isso, isso. Entra, querido. Aí vai chegar aquele que passou a vida inteira se derramando no pecado. Mas no último dia, no último suspiro, reconheceu Jesus. Se entregou para Jesus. Jesus vai olhar para ele e vai falar assim, seu desgraçado, você vai para o inferno. É assim? Não. Você não presta, seu vagabundo. Não. Jesus vai olhar e falar assim, entra para o gozo eterno. Mas Senhor, eu passei minha vida inteira servindo ao Senhor, me abstive do pecado, de tudo isso, e chega esse pecador aí, e quer sentar na mesa que o Senhor preparou para mim. Jesus vai olhar para mim, para você, e vai falar assim, você não entendeu nada do Evangelho ainda. Você não entendeu nada. Não é mérito, é graça. É graça, não é mérito. Jesus disse que, olhando para aquela, conta uma parábola do grande banquete, Jesus preparou um grande banquete, e tem uma parábola que diz que, se eu não me engano, Mateus capítulo 25 ou 22, do grande banquete, Jesus preparou um grande, conta a história que o reino dos céus é como alguém que preparou um grande banquete, uma celebração de casamento do filho. E aí ele convidou várias pessoas, e ele mandou os empregados ir convidar, falar aquelas pessoas que o banquete estava pronto, e aquelas pessoas não vieram no banquete. Não vieram, aqueles que foram convidados para o banquete.
O significa isso? Aquele que estava dentro da igreja, eu e você, fomos convidados para esse grande banquete, e quando Jesus preparou aquele grande casamento da noiva, com o noivo e tudo mais, Ele convidou eu e você, e nós não fomos no banquete, nós fomos convidados, mas nós não quisemos estar no banquete. Aí ele volta e fala assim, olha, eles não querem vir. E o dono da festa fala assim, agora você vai nos piores lugares dessa cidade, com as prostitutas, com todas aquelas pessoas que são negados pelo mundo, traz todos eles para perto. E aí a Bíblia diz que eles foram, os servos foram naqueles lugares, buscou todas aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade. E eles vieram para o banquete. Todos vieram para o banquete. O que Jesus está dizendo? Que eu e você não temos prioridade. Somos todos tratados iguais ao Senhor. Só que naquele banquete tem uma pessoa que não foi adequadamente vestida. Não é vestimentas espirituais, que estavam ali com o coração aberto. Ele é expulso e ele é morto. Porque ele não fazia parte. Ele era um religioso que estava ali. E Davi fala assim, olha, Senhor, prepara uma mesa perante mim, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o teu cálice na minha vida. É o banquete que Deus prepara para mim e para você, porque Ele é o nosso pastor. Não temos méritos, irmãos. Quanto mais eu conheço a Cristo, eu descubro que mais eu preciso de Cristo na minha vida, para eu ser mais parecido com Ele a cada dia mais, a cada momento. E o salmista encerra dizendo bondade e misericórdia. E duas expressões fantásticas. Sei que a bondade e a misericórdia, ali fala fidelidade, aqui é misericórdia. A ideia é misericórdia, ou seja, a bondade, o amor de Deus, a bondade de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus e a longanimidade, a misericórdia de Deus me acompanharão todos os dias, ou seja, mesmo quando eu errar, a misericórdia vai bater e vai me trazer para perto. Mesmo quando eu achar que Deus vai me bater, a bondade e a misericórdia dele são maiores do que a ira dele, do meu pecado. Porque Jesus levou sobre ele toda a ira do nosso pecado. Ele já levou. Então agora, o que sobrou para mim e para você? A bondade e a misericórdia, ou a bondade e a fidelidade de Deus, que me acompanharão todos os dias da minha vida, se o Senhor é o meu pastor. Vai me acompanhar. Eu vou estar andando aqui, a misericórdia e a graça de Deus estará comigo aqui. Eu não estou vendo ela aqui, mas ela está comigo, porque Jesus está comigo. E como diz a Bia Meni falou, eu não preciso ver movimentos extraordinários, eu não preciso ver um anjo caindo, eu não preciso ver uma estrela explodindo, eu não preciso desses milagres, de eu orar e a coisa, como Paulo e Silas, quando eles oram e aquelas prisões abrem e tudo cai e eles são libertos, mas ele não quer sair dali, porque não era essa liberdade que ele estava pregando. Eles queriam ficar ali, naquele lugar. Essa bondade, essa misericórdia vai estar comigo no trato, na mão, no abraço, de como eu falo com alguém. Essa é a bondade e a misericórdia. Nos seguirão todos os dias da minha vida. E sabe o que eu vou fazer? Aí no domingo eu venho para cá, voltarei à casa do Senhor. Por quê? Porque o Senhor foi o meu pastor todo dia. E a bondade e a misericórdia me acompanhou todo dia. Mas essa semana eu passei pertinho do vale da sombra da morte. Mas o Senhor esteve com você. Em cada momento. O vale da sombra da morte talvez era uma palavra dura que você ia dizer para alguém. Você não disse. Era uma briga com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Era um vale. Porque às vezes as palavras são vales muito mais profundos do que os nossos caminhos. E aí, domingo, aí eu me encontro. Eu vou voltar para onde? E aí o salmista fala, mesmo que a ovelha passa tudo isso, para onde ela volta depois? Para casa. Para casa. E para onde nós vamos voltar? Para nossa casa. Essa aqui não é a nossa casa.
Isso aqui é um tempo que nós vamos passar aqui. Meu pai e minha mãe já estão na casa. Já foram para casa, está lá. Outros irmãos aqui da igreja, que nós estão na glória, estão na casa, já voltaram para casa. Outro dia eu fui pregar num velório, no velório, e eu falei que Jesus foi preparar para mim e para você uma morada. Ele foi preparar o dia que essa morada ficar pronta. Nossa casa está pronta. É hora de eu voltar para casa. A minha casa vai ficar pronta com 97 anos, quando eu tiver 97, né? Eu falo aqui na igreja. Né? Espero. Ou não, sei lá também. Né? Tem um irmão aqui na igreja, o irmão Tião, que a mãe dele tem 103 anos de idade. Né? Casa grande a casa dela. Casarão. Né? 103 anos para fazer uma casa é casão, meu. Né? Eu acho que Deus está preparando, e você sabe de uma coisa, ela não conhece Jesus. Ela nunca se entregou para Jesus. E eu brinco com o Tiãozinho. Falei, Tião, casa da sua mãe é grande. Ela vai para lá ainda. Que Jesus vai preparar uma casa. Talvez a sua casa aqui hoje é pequenininha, ali, num conjugadinho, apertadinho ali. Ah, mas no céu a nossa casa é outro nível de glória, né, irmãos? A gente não quer esse nível de glória aqui, a gente quer lá em cima. Lá vai ser o lugar que Deus preparou para mim e para você. Amém? A bondade e a fidelidade de Deus me seguirão todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Bondade e misericórdia vai seguir eu e você. Cada gesto, cada palavra, Ele vai, porque Ele é o nosso pastor e nada vai te faltar. Nada. Talvez está falando, Senhor, mas Ronaldo, está faltando alguma coisa na minha vida. Se está faltando alguma coisa, não é o que Deus preparou para você. Porque quando chegar aquilo, nada vai te faltar. Nada. Nada, nada vai faltar. Às vezes a gente quer além daquele que a gente precisa. E fala, Senhor, me dá isso. Mas a palavra deles é que nada vai te faltar. Não é que nada que você queira. Nada que Ele preparou para mim e para você vai nos faltar. Do que eu preciso. Do que eu preciso. Do que eu preciso não me falta nada. Falta alguma coisa para você? Falta? Tem uma pessoa que falou para mim essa semana, pastor, eu não tenho... Falei com a pessoa, ele falou assim, pastor, eu não tenho ido na igreja, porque eu estou precisando de... Eu não tenho calça para ir na igreja. Eu falei para ele assim... Oxe, sério? Não tenho calça. Eu falei assim, vai domingo que você vai ter calça, camisa, tudo que você quiser vai ter. Porque o Senhor não vai te deixar faltar nada para você. A gente já conseguiu já as calças e as camisas. Porque o Senhor não nos deixa faltar. Tem uma palavra da Bíblia, irmãos, que talvez você não lembre, eu quero trazer à memória aquilo que te traz esperança. Jesus disse que os pássaros não trabalham e o Senhor dá para eles e as flores do campo e o Senhor dá para eles as melhores roupas e a melhor comida. Passarinho que vive no mato não morre de fome. Pode morrer de fome e está preso. Que vive no floresta não morre de fome. Por quê? Eles não trabalham, mas o Senhor dá todo o alimento. E o texto fala assim, agora imagine vocês, que são filhos do Senhor, Ele vai deixar faltar? Não. Talvez Ele vai deixar faltar um iPhone, que você quer 14. Vai faltar mesmo, cara, porque não vou dar 10 conto num negócio desse que fala, não. Eu tenho que falar para ele usar, para ele funcionar, eu tenho que falar. Eu vou pagar um negócio para que eu fale e ele... Não dá, né? Se ele falasse por mim, tudo que eu quero, fala aí, o que eu estou pensando. Aí é outra coisa. Né? Mas Deus não vai deixar faltar nada, porque a bondade e a misericórdia vão seguir todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos declarar um cântico que ele fala sobre isso. Ele fala, te amo, Deus. Nós vamos declarar esse cântico, vamos falar isso para o Senhor. Senhor, eu te amo. Nós vamos falar isso para Deus.
Eu queria que a gente fizesse algo diante do Senhor. Talvez hoje você não teve a oportunidade de agradecer a Deus por aquilo que você tem. Dos seus armários, está ali para comida, da sua família. E essa oportunidade, você sabe, obrigado, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Se o Senhor é meu pastor, todo dia eu estou na mão dele. E a graça nunca vai faltar. Ela nunca vai falhar. Em nome de Jesus.